geeks! Hoje é mais um dia de Bia Recebe e hoje eu vou conversar com a Nath sem H, que escreve para o Desperte Seu Geek Interior, e nós vamos falar de Homem-Aranha, todos os últimos casos que houve de Homem-Aranha, briga Marvel e Sony e também o futuro dele nas telonas. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! E aí, Nath, tá tudo bem aí? Como estar aí em São Paulo? Tá seco, meu nariz tá todo entupido, mas não é Covid não, é só rinite mesmo. Mas tá tudo bem aqui em São Paulo. E aí? Enfim, hoje a gente tá aqui para falar de Homem-Aranha. Você, fã de Homem-Aranha também. Eu também. Black Cat, Gata Negra e Mary Jane. A gente se odeia, mas a gente se ama, tá, gente? Estamos uniformizadas para o tema. E vamos falar primeiro que ano passado, para vocês que não sabem, teve uma questão muito grande, foi um babado que eu fiquei falando papo de sexta direto, sobre a Sony e a Disney. A Sony tinha emprestado o Homem-Aranha para a Disney para ela entrar nesse universo dos Vingadores. E aí a Sony falou o quê? Disney vai ter mais não. Sabe aquele mimado dono da bola? A bola é minha, a gente vai parar de brincar e eu vou pra casa. A Sony, tipo, fez isso. Fez isso. Homem-Aranha fazendo muito sucesso, dando muito dinheiro para a senhora Marvel. E aí decidiu tomar de volta, ainda mais porque eles decidiram, a Sony tá investindo em vilões de Homem-Aranha, o que deixa a gente muito feliz também. Sim. E aí acabou que esse acordo, né? Eles fizeram um acordo onde os dois vão compartilhar senhor personagem Homem-Aranha. Como você se sente em relação a toda essa conclusão e esse babado que teve? Primeiro que eu quase infartei quando eu fui pro cinema e vi aquele final, né, do Far From Home, e aí sai a notícia que a Sony tenta quebrar o contrato com a Disney. Eu, what the fuck, Sony? Como assim você faz isso com o meu coração? Então, né, acho que todos tiveram esse mini infarto. Mas quando saiu, né, graças ao universo aí, o acordo entre os dois, eu chorei de felicidade, comemorei que o menino Tom ainda está em casa, então... O Tom tinha falado que se o Homem-Aranha fosse para a Sony, ele não ia mais ser o Homem-Aranha. Ele fez essa declaração falando que ele não ia ficar se o Homem-Aranha não ficasse na Disney. Acabou que o Homem-Aranha está na Disney, ainda tem mais alguns filmes de Homem-Aranha para ser feitos, ele tem um contrato ainda dentro da Disney para fazer, o que será Tomzinho. Eu chamo ele de Tomzinho, porque a gente é íntimo, entendeu? Tomzinho continuará. E não tem confirmação do Tom fazer parte dos filmes da Sony, não necessariamente ser ele. Você acha que vai ser ele? Você acha que combina com os vilões? Olha, eu acho que enfiar mais um Homem-Aranha no cinema... Vamos combinar que a gente já tá cansado de ver o Tio Ben morrer pra alguém se Homem-Aranha, né? Vamos parar no Tomzinho e tentar criar essa história direito aí, tentar desenvolver essa história direito com ele, sem tentar enfiar mais um Homem-Aranha pra criar mais uma história. Então, eu acho sim que vai permanecer o Tom. Inclusive, em alguns trailers da Sony, eles já estão tentando fazer esse caminho aí pra aparecer o Homem-Aranha nos filmes, porque não sei se todo mundo lembra, mas no trailer do Morbius foi um bafafá quando saiu um grafite na parede com uma foto do Homem-Aranha. E aí todo mundo começou a especular, meu Deus do céu, o Homem-Aranha vai aparecer nesse universo aqui, cara. E o universo do Morbius tá juntando com o Venom. E teve aquele lindo easter egg no final do trailer, que aparece nada mais, nada menos do que quem? Abutre. Ou seja... Se não botar o Tom Holland, não tem nenhum sentido. Naquele desenho dos anos 90 também não tinha tanta diferença entre os vilões, tipo Venom, Carnificina, que vai entrar agora. Eles todos não tinham tanta diferença pro Tom. Se eles fizerem, eles teriam que construir, que nem eles já estão construindo, porque a história do Tom, enfim, nós não temos. Nós não temos. Eles teriam que construir uma nova coisa para eles, enfim... se interligarem aí, porque o Venom vai ter raiva dele, o Carnificina e tudo isso, que não é a história original. Você tá de acordo com isso? Porque, assim, a minha questão é, se eles esperassem mais tempo, eles podiam recomeçar com um Homem-Aranha mais velho. Mas a Sony não vai querer esperar, tipo, terminar todos os filmes do Tom, não faz sentido, porque vai ter que esperar muito tempo até ele terminar. E aí seria mais velho, o personagem, o ator do Venom não vai ser mais ator do Venom, enfim, teria que construir uma história toda do novo. Então eles... eu acho que
durante esse tempo que eles estão desenvolvendo até o universo um pouco em volta do Venom, é um tempo que no universo da Marvel o Homem-Aranha de alguma forma vai estar crescendo, né? Até o ator em si vai estar ficando mais velho, e a gente sabe que a Marvel tem essa coisa de construir todo um universo em volta de um personagem. A tendência deles nunca é fazer um filme só de um cara. Eles sempre começam uma história com o intuito daquilo durar vários anos. Vídeo que aconteceu com o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, a gente teve toda uma vida deles passando no cinema. Então, acho que durante esse tempo que a Sony está montando esse universo dos vilões, é o tempo que o Tom está se desenvolvendo como Homem-Aranha do outro lado. Eu não sei se vai ser tão rápido esse encontro deles, tipo, fisicamente na tela do cinema, mas eu acho que mais uns 2 anos eles conseguem inventar alguma coisa. Mas é de fato inventar alguma coisa, porque como você falou, eles têm diferença de idade e essa versão do Tom não é a versão que a gente está acostumado do quadrinho. Ele ainda não está formado, ele ainda não é o cientista, ele ainda não trabalha como fotógrafo, então não tem o que a gente já está acostumado a vê-los juntos. Então, provavelmente eles vão ter que inventar esse motivo aí para os dois se encontrarem. O que você acha do Tom como Homem-Aranha? Porque eu amo o Tom. Eu sou a fã de Homem-Aranha que menos gosta do Tom Maguire como Homem-Aranha. Gente, eu acho que eu sou a única. Sei que eu sou a Mary Jane, Kirsten Dunst e tudo isso, que eu sou a cara da mulher. Shame on you. Eu sei disso. Eu sei que aquela cena do beijo é icônica, concordo plenamente, mas eu não gosto dos filmes. Quando eu vi, estava muito mais próximo, né, da minha infância, enfim, de quando eu era realmente ficava assistindo lá antes do colégio, aquela coisa. E aí o Tom, eu acho ele muito mais carismático. Apesar da história não ser a história original, eu acho que com o carisma dele e com, enfim, o próprio ator e a história, eu acho que a história foi bem construída em todo o universo Marvel. Eu acho que, de repente, por também toda a construção Marvel, eu acho que eu tenho uma aceitação muito melhor pelo Tom do que eu tenho pelo Tobey. Bom, o Tobey é aquele negócio, é o clássico, né? É o primeiro, é aquele uau no cinema. Meu Deus, eu quero ver Homem-Aranha no cinema. Tobey Maguire. Então, eu não vou tirar o mérito da história, porque eu acho a história muito legal. Inclusive, o filme dele, do Duende Verde, é o meu favorito, que é o primeiro. Aí eu vou entrar no time do Haters Gonna Hate com você, porque eu adoro ele. Mas eu vou me defender, eu vou botar aqui porque que eu defendo o Tom. Calma, gente, calma. É como eu comentei, a Marvel, ela cria um universo em volta de um personagem. Então, quem foi pro cinema esperando a mesma história do menino que perde o tio Ben, que vira Homem-Aranha, depois já tem um vilão para combater, esquece. Esse menino não teve espaço dentro do universo que a Marvel desenvolveu. Então, eles têm que criar um do zero, eles têm que criar um universo novo para ele. Até porque, se a gente for seguir a mesma tendência do que aconteceu com o Homem de Ferro, os próximos 10 filmes da Marvel, aí provavelmente o foco vai ser no Tom Holland. Então, imagina você resumir toda a história de desenvolvimento do personagem em um único filme. Eles não vão lucrar com isso. Eles têm que desenvolver num longo período. Então, eles fizeram um menino medroso, com problema de adolescente, que é o que o povo mais reclama dele. Ele não quer salvar o mundo, só quer ficar com a namorada. Gente, que adolescente de 16 anos quer salvar o mundo? Ninguém quer. Quer dar uns beijos na boca. É isso que ele nunca fez. Lutar contra todo mundo ele já fez. E outra, gente, vocês têm que lembrar que ele é uma criança que morreu e voltou. Quando voltou, o ídolo dele morreu. A família dele é toda cagada. Você acha que alguém que tem tudo isso vai falar facinho? Vamos salvar o mundo. Então, assim, tirando a parte cômica de lado, a parte analisando a história, ele tá passando por um período pós-traumático. Então, é aquela fase de negação. Eu não quero ser herói, eu tenho medo. Porra, a pessoa que eu mais admirava morreu, as pessoas que eu mais amo estão em perigo. Não dá pra comparar a história original com o que estão desenvolvendo. É um novo Homem-Aranha. Agora, quem é fã de quadrinho, que gosta de ver a história original totalmente recontada no cinema, não gosta do Tom Holland. Mas eu adoro. O que você acha da MJ? Porque a MJ não é a Mary Jane, eles inventaram uma nova namorada. Pessoalmente, não me incomoda porque a história do Peter no colégio nunca foi contada. Porque, na verdade, ele conhece a Mary Jane
na faculdade, né? Tipo, é uma coisa depois que ele vai conhecer ela. Eu acho que eu acho que eles vão amadurecer mais essa coisa da MJ dele. Eu acho que eles deveriam jogar sim a Gwen num próximo filme, mesmo que seja uma pessoa que mal vai aparecer, sabe? Tipo, ela ali não é importante. Aí no outro filme ela vai ser, porque já apresentando e realmente de construindo uma história que vai se assimilar mais à história que nós fãs amamos. É no futuro, que é como você disse, ele vai crescer. Então, se eu não me engano, o Tom já vai se formar, né? O Tom já vai se formar. Tomzinho. O Peter, ele já vai entrar no próximo filme, teoricamente, no terceiro ano, acho, se eu não me engano. Ou eles vão dar um pulo e já passar direto pra fase que ele se forma, também pode acontecer. Enfim. Pode passar um tempo daquela confusão toda. Às vezes o filme faz isso, ele dá um pulo no arco pra poder continuar a história, né? Então... Mas, teoricamente, ele vai passar aí pro final do colégio, ou, enfim, no último ano, ou qualquer coisa assim, ou, tipo, já indo pra faculdade, em alguma coisa. Mas eu acho que eles vão valorizar essa formatura do colégio. Você acha que não? Todo mundo vai ter uma treta do colégio? Vai ter o prom, que no prom ele vai pra MJ, que eu tenho certeza. A MJ é um personagem legal, eu particularmente gosto porque eu me identifico. Porque não é a princesinha de história de homem de super-heróis. É a porra louca que quer participar do negócio, mas é medrosa no fundo. Então, assim, eu acho legal o jeito que desenvolveram ela. É o que eu falei, as pessoas se apegam muito a design, a história original. Se existe uma MJ, tem que ser a Mary Jane ruiva, daquela personalidade X, porque a gente só quer ela. Então, a minha questão é, se ela fosse a Mary Jane, iria me incomodar. Assumo, pessoalmente, me incomodaria muito. Do mesmo jeito, pegar o design do personagem um pouco. Do mesmo jeito que me incomodaria a Gwen, me incomodaria a Gata Negra, me incomodaria todas elas. Me incomodaria mesmo. Mas não é um personagem nova, era uma história que nunca foi contada pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha pega geral, gente. Pega todo mundo esse homem. Você vem aqui pra Portugal, fica dando em cima da Mary Jane, vai ali pra São Paulo, daí em cima da Mary Kate, você vai estar muito confusa. E aí, o que você espera dos próximos filmes dele? Porque aí já tem possibilidades de junção com a Sony, tem possibilidades dentro do mundo Marvel. O que você espera? Quem você espera ver? Acho que quem me conhece um pouquinho sabe que, porra, Gata Negra, cara, cadê? Vamos falar de namoradas do Homem-Aranha. Tirando Gwen e Mary Jane, Gata Negra ela tem uma parte importantíssima no desenvolvimento do personagem. E não é só, porque eu amo a Gata Negra, porque eu amo a Gata Negra. Mas é porque, de fato, ela tem um desenvolvimento até na parte dele de quando ele encontra com a simbiose e tudo mais. Sim. Então faz sentido ela aparecer no mesmo momento que o Venom aparece no universo dele. Ela é uma personalidade mais aventureira do Peter. E ele se encanta muito por ela por conta dessa aventura que ela tem. De ser um espírito livre e tudo mais. E, cara, quantos filmes a gente já teve que ela não apareceu? Porque, na boa, falar que 5 segundos no filme do Andrew Garfield pra mim é aparição, não é aparição nenhuma. Aquela menina, ela nem parece a Felícia. E aí eu me apegando ao design do personagem. Mas, então eu acho que ela devia ter um destaque maior. Mas... além da Gata Negra, mais do que isso, eu quero ver uma treta boa do Venom e do Spider-Man. E eu gostei muito dessa questão do filme, de mostrar a conversa da simbiose com... Para os dois lados da consciência, né? Do Hardy e do... Do Hardy e do Venom, do Venom da simbiose, enfim, que vira o Venom. Dos dois conversando, eu acho que isso mostra muito o que se passa, que eu acho que mesmo no desenho, eu não sei como é nos quadrinhos, mas no desenho não passa essa questão da conversa, essa disputa até eles realmente... Porque com o Peter ainda acontece mais, tipo, ele lutando e etc, etc. Mas com o Venom, não. E sobre a Gata Negra, eu assumo que eu amo a Gata Negra. Não vou falar isso nunca mais na minha vida, apesar de estar registrado. Gente, salva esse vídeo! É uma das minhas namoradas do Peter favoritas do desenho dos anos 90. Eu amava, sempre amei, exatamente por ela ser extremamente empoderada e etc e tudo mais. Eu sempre amei. E, na verdade, era um cosplay que eu estava louca pra fazer. A gente estava falando de trocar, né? Da gente fazer, você fazer Mary Jane, eu fazer Gata. Vou fazer e vão falar, é a Gata Negra com cara de Mary Jane, porque é isso, qualquer cosplay que eu tô. As pessoas falam isso. Você não deveria fazer Gata Negra, você deveria fazer Mary Jane. Teve uma edição de Homem-Aranha agora, de um outro universo paralelo, em que a Gata Negra é a Natasha Romanoff. Então, ela é ruiva, mas... maravilhosa, inclusive. Maravilhosa. A Romanoff é outra que já pegou todo mundo. Ninguém é de ninguém. Não tão errados. Olham as pessoas. Estou reclamando? Não. Estou botando um comentário.
comentário aqui, mas assim, acho que errado não tá. Agora, o quadro aqui, Bia recebe Desperte Seu Geek Interior, vai ter todo mês conversando com alguém. Dessa vez foi com a Nath, que está em todas as redes sociais aqui embaixo. Em algum lugar da tela, posso fazer por algum lugar da tela aqui vai estar. Segue lá, eu nunca fiz. Segue lá, confere a gente no Desperte Seu Geek Interior. Tem postagem, sempre tem postagem no Instagram, tem postagem no nosso portal. E a gente se vê na semana que vem. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bia Contus e no Twitter como Bia Contus. Segue ela. Segue a Bia. Beijo! Obrigada, Nath. Tchau. Valeu!